Hoje nossa convidada é Noêmia Paixão, mais conhecida como Paixão. E a gente vai bater um papo, contar um pouco dessa história agora. Tudo bem, Paixão? Tudo Boa bem. noite, como é que tá a senhora? A senhora está no céu, mas eu estou bem. Começou ótima, me conte. A senhora está bem, mas eu tô. A senhora está no céu, mas eu estou boa. Tá ótima, né? Ótima. Graças a Deus. Me conta aí um pouco sobre a sua história, onde tudo começou. A senhora começou a aprender a ler sozinha, isso mesmo? Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer tanto a produção da Rede Bahia, a você e ao pessoal da Uninasal, que é a minha faculdade, né? Sim. Então, minha história começa aos 4 anos de idade, quando eu tenho um diagnóstico que, na época, era chamado de batidas lentas nos temporais, que hoje eu acredito, trazendo para a realidade, Sim. seria até um autismo, né? Mas, na realidade, eles não souberam lidar com uma inteligência além do normal para a época, porque eu era hiperlexa, eu aprendi a ler sozinha, e isso é uma dificuldade Sim, com hoje certeza. ainda, mas, digamos, que eu seria uma superdotada, porque eu não aprendi a ler, não fui para a escola, mas eu aprendi a ler sozinha. Eu tinha uma história de violência em casa, né? Meu pai era uma pessoa muito agressiva, muito violenta. E, em vez de eu ficar sofrendo, eu aprendi a ler. E aí eu busquei histórias em quadrinhos, histórias, e foram muitos livros, além dessa questão, né? Sim. Da tristeza, da solidão, de criança. Eu não me fiz de vítima. Eu aprendi a ler e segui. Se apegou, na verdade, se apegou ao momento de dor e fez disso uma superação, não te paralisou. Né? E é importante a gente tocar nesse assunto delicado, porque quantas paixões tem aí nas comunidades de Salvador que passa pela mesma situação e se paralisa, até mesmo não quer mais sair de casa, fica... Tem várias coisas, né? Depressão, crise de ansiedade, e a senhora, mesmo assim, com essa dificuldade toda, se apegou aos livros de quadrinhos e começou a aprender a ler. Ainda tinha uma situação que, na época, os médicos disseram para minha mãe que eu não sobreviveria depois de 7 anos, né? Olha aí. Então, eu tomei remédio controlado, porque eu não deveria acordar cedo, sozinha. Era bom se tivesse o zap do médico agora para mandar para ele. Né? Também Oi, acho. lembra de Olha a mim? superação, tô viva. Tô aqui. Eu chego até a brincar, dizendo assim, que os médicos diziam que eu não sobreviveria, e como eu sobrevivi, né, eles diziam Nada que é ia ficar impossível para Deus, tá vendo? sequelada, né? Então, eu fiquei sequelada no estudo, né? Porque daí foi uma trajetória de estudar. Sim, e é uma história de superação mesmo. E aí, seguindo essa vida de superação, começou a aprender a ler sozinha. E aí, quando ficou de maior, fez o Enem, perdeu 3 vezes o Enem. Não, o Enem não. O Enem, o primeiro Enem, que foi em 98, eu passei em primeiro lugar no Brasil. Olha aí. Recebi uma carta do MEC, foi uma história assim, muito interessante. A minha mãe ficou cheia de orgulho. E, na época, o detalhe, o Enem não era critério para entrar na universidade. Foi a primeira, mas não conseguia entrar na universidade. Não, porque só tinha 2 faculdades na época, que era a católica e a federal. E aí teve um detalhe. Sim. Um detalhe também desafiador, porque eu fui limitada pela medicina, onde eu não sobreviveria. Sim. Se sobrevivesse, eu ia ter vários problemas neurológicos, que eu não tive, né? Graças a Deus. A minha mãe disse, poxa, você vai fazer faculdade, eu não vou poder pagar. E aí, mais uma vez, a limitação. Então, foi uma sequência. O que aconteceu? Eu passei a fazer vários vestibulares. Vários, para poder... E passar em primeiro lugar. Mas não tinha condição de custear. Sim. E aí foi indo a trajetória de várias faculdades, só primeiro ano, até que eu entrei na faculdade pública. Sim. Detalhe, que eu também faço faculdade pública e particular. Em 2019, eu consegui o FIES, entrei na Uninasal e já estou no 8º ano, já vou me formar. Que tem um sonho de ser psicóloga, né? Isso. Eu já quero marcar minha consulta, viu? Certeza, por favor, estou precisando. Por favor, me adicione. Jefinho disse que também está Redes precisando, sociais. sim. Tem que já... E por que o amor por ser psicóloga? Por que escolher essa profissão? Justamente porque, como eu venho de uma história de superação, eu fui uma criança que tive um lar violento, tive uma história de limitação. Então, a criança, quando ela recebe diagnósticos, ela vira o seu sintoma. E uma pessoa não é um sintoma, é uma pessoa. Sim. Então, é preciso falar isso, é preciso divulgar isso. Quando uma pessoa vai para um diagnóstico, ela não é o seu sintoma, ela é uma pessoa com sintomas que está passando por um momento, seja ele crônico, médico ou temporário, porém, ela não é um seu sintoma. O trabalho da psicóloga, hoje em dia, é muito importante justamente por isso. Porque imagine quantos problemas as pessoas, os jovens hoje passam no seu processo de crescimento, né, e se paralisam por isso. E aí, talvez a falta desse bate-papo da família, dos pais, dos amigos, a instrução. É uma forma de fazer com que ele não continue, né? Ou se sinta impotente.
ou imagine que o que eles estejam vivendo, ele seja doença. É importante a senhora ressaltar isso também. Exatamente. Antigamente, né, até a década de 90, diziam-se que as pessoas eram portador da síndrome de Down. Ela não porta, ela não é uma coisa, não é uma coisa que ela tira e bota. Ela tem um diagnóstico, mas ela não é limitada nesse diagnóstico. Quantas histórias de superação a gente sabe? Tem até um programa em canais fechados, Não Me Limite, onde a pessoa que tem síndrome de Down se torna empresário, Sim. conclui faculdade, inúmeras situações. Então, ser psicólogo hoje é trazer para esse público, tanto de periferia como do meu bairro, como de outras situações, dizer, eu estou aqui, eu estou te vendo, você tem visibilidade, eu estou te escutando, estou pronta para isso. Isso é bom demais. Essa criança que eu não fui acolhida um dia. Então, E esse é o objetivo. é bom demais a senhora trazer essa realidade que aconteceu com a sua vida para a profissão. Porque a senhora tem noção de quantas vidas a senhora pode salvar através do seu trabalho? Pois é, ainda tem um trabalho paralelo, que é a questão do bombeiro, que em 2014... Projeto social maravilhoso. Como eu perdi na faculdade, né, acabei não concluindo, não conseguindo por conta do FIES, eu entrei no curso de bombeiro civil, me tornei bombeiro civil, e no meu bairro fiz um trabalho com a instituição... Qual é o seu bairro? Meu bairro é Engenho Velho de Brotas. Engenho Velho de Brotas, um beijo, viu? A gente tem lá nosso engenho, né? Com Nosso Jota engenho e tal. maravilhoso. Ele vai vir aqui no próximo, né? Produção tem que marcar, já marca, quero nem saber, se virem. Tá vendo? Então a gente tem esse projeto que a gente vai nas escolas fazer psicoeducação para a população, para a comunidade, para as crianças, para os estudantes e para o professor. Por quê? A gente tem um histórico de Lady Lucas, em 2018, uma mãe, que é advogada, perdeu o filho de 10 anos numa escola porque os professores não entendiam como salvar uma criança de engasgo. Então, o que é que eu ensino? Eu ensino coisas simples, com linguagem simples, para uma população também que não tem tanto recurso. Mas por que a senhora escolheu fazer esse projeto social nesse bairro? Não, eu não escolhi, na realidade. Como eu sou fundadora de uma escola no meu bairro, eu fui uma das primeiras alunas da Escola Cidade de Curitiba. Sim. Os diretores de lá me convidou para fazer essa palestra. Da palestra, eu convidei outros colegas bombeiros e começamos a ser convidados para outras escolas. Que bom, que bom. Que história linda. E de superação, acredito em tantas paixões. E surjam mais paixões igual a senhora nas comunidades de Salvador. E aí eu queria que, para a gente finalizar, antes de eu finalizar, que a senhora mandasse uma mensagem de superação mesmo, de fortaleza mesmo, para quem já viveu por isso, está passando por isso e precisa crescer, não paralisar. Eu vou dizer duas coisas. Uma para a comunidade, em geral, que não estuda isso que eu estudo hoje, né? Essa profissão tão maravilhosa, que é não limite seu filho, não coloque crenças, não dê limites na intelectualidade da criança, nem acredite em tudo que te disserem. Questione seus pensamentos, questione diagnósticos e procure uma segunda opinião, uma segunda opção. Não limite a sua criança, dê asas para que ela voar, só oriente o voo, não corte suas asas. E na psicologia, eu vou falar uma frase de Jung. Domine todas as técnicas, todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, que é tudo que o ser humano quer, ser acolhido, ser validado em suas questões. Que lindo, obrigado, viu, Paixão? Que a senhora continue brilhando, continue transformando o seu trabalho e salvando pessoas, inclusive vindo, né, da Uninassal, que, ó, quem tem na Uninassal não para. Obrigado, viu, Paixão? Eu que agradeço. Muito Um obrigada. beijo. Ó, história linda e bacana. E